Hoje, nessa noite, iremos refletir o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, do versículo 11 ao 26. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia, ao sair de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: Jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam, derrubavam as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia em que ninguém transportasse algum objeto pelo templo, e ensinava-lhes nestes termos: Não está porventura escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Isaías 56:7. Mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Jeremias 7:11. Os príncipes dos sacerdotes e escribas ouviram-no e procuraram um modo de o matar. Temiam-no porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, como foi com a figueira que amaldiçoastes. Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus. De verdade vos declaro: tudo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar. Se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá este milagre. Por isso eu vos digo: tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e vos será dado. E quando vos pusestes de pé para orar, perdoa se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como vemos no Evangelho de hoje de São Marcos, né? Jesus já está entrando em Jerusalém, né? Por que a entrada? Porque aqui já temos já a quase entrega de Jesus, né? Jesus vai até Jerusalém para observar até o templo, né? Depois de ele observar o templo, ele voltou para Betânia. Lembrando que Jesus se hospedava na casa de Marta e Maria, né? De Lázaro, de Betânia, junto com seus discípulos. Que mais à frente nós temos a maldição da figueira. Depois de Jesus normalmente sair de Betânia, ele teve fome, né? Aí de longe ele avistou um pé de fruta chamado figueira. Aí ela tava coberta de folhas, a figueira. Aí Jesus foi tentar ver se encontrar algum fruto na figueira, mas não tinha. Aí Jesus, de certa forma, amaldiçoou a figueira. Ele diz no versículo 14. E disse à figueira: Jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Ao que a gente vamos pegar aqui devagarzinho, exegese, né? A figueira era bem conhecida, né, em Israel, tanto que no Antigo Testamento é bem falado a figueira, né? Os frutos do figo também são bem citados. Mas o que chama a atenção aqui o que chama aqui na atenção aqui na parábola, vocês já estão vendo que aqui está em negrito, né? A maldição da figueira já está dizendo tudo o título.
Veja que Jesus vai até a figueira e ele não acha um fruto. Não tem fruto na figueira, mas só tem folhas. Aí se nós der continuidade, vamos dar continuidade, né? Jesus vai até a figueira atrás dos frutos, mas não encontra nada, só tem folhas. Algo está errado com aquela figueira, né? Aquela figueira deveria estar já cheia de frutos. Veja bem, se a gente for pegar e usar uma figura assim, essa espécie de metáfora aqui, nessa linguagem metafórica, e trazer para nós esse sentido aqui da figueira tá ligado a algo simbólico, né? É algo simbólico, uma ação simbólica. A figueira está estéril. Aqui tá mais ligada à imagem do povo de Israel, se você for pegar aqui, ó. Até na nota de rodapé já tem isso, tá falando sobre o sentido da passagem aqui, que é que a ação simbólica, a figueira estéril era a imagem do povo de Israel. Porque eles eram rebeldes à doutrina do evangelho, né? E aí se nós formos pegar e der continuidade na purificação do templo, nós vemos muito bem isso. Purificação do templo lá, em vez de em Jerusalém, o templo está cheio de pessoas respeitando a casa de Deus, o templo, os objetos sagrados, o tabernáculo, né? Não, estava acontecendo já algo totalmente contrário, né? Vemos que também abaixo da purificação do templo nós temos mais duas passagens, né? Que é Mateus 21, 12, 17. Aí depois temos Lucas 19, 45, né? Nós vamos lá nessas passagens aí para ver. Eu quero só ressaltar uma coisa, que aqui, ó, Jesus chegou a Jerusalém novamente, depois de sair de Betânia, né? E quando ele entrou no templo, ele começou a expulsar o que no templo vendiam e compravam, derrubar as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras que vendiam as pombas. Não consentiam que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. Por quê? Porque Jesus, aqui vemos que na outra passagem evangélica, Jesus ele vai fazer uma espécie de chicote, né? Um chicote que literalmente Jesus vai ter que fazer. Vamos voltar aqui, ó. Mateus 21, 12. Vamos em Mateus, né? Mateus já se encontra, né, a expulsão primeira antes da figueira, né, que aqui está diferente. Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio, derrubou as mesas dos cambistas e bancos dos negociantes de pombas, e disse: está escrito, minha casa é a casa de oração. Vós fizeste dela um covil de ladrões. Os cegos e os coxos viram a ele no templo e ele os curou. Com grande indignação dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, assim que assistiram os seus milagres e ouviram os meninos gritando no templo: Hosana ao filho de Davi. Disseram-lhe eles: ouvis o que dizem eles? Perfeitamente, respondeu Jesus. Nunca leste essas palavras da boca dos meninos e das crianças? De peito tirastes vosso louvor?
Depois os deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. Veja aqui novamente o que Jesus está aqui no Evangelho de Mateus. Nós começa primeiro com os vestilhões, nós vamos começar com a figueira, né? Já diferente de Marcos. Em Marcos nós começamos com a, com a, com a saída de Jesus a Betânia, né? Jesus sai de Betânia, vai até Jerusalém. No meio do caminho encontra a figueira, amaldiçoa ela, que não encontra frutos. Já aqui no Mateus 21, 12, ele está no templo, né? Já está no templo e já diz aquelas palavras, né? Só que o que esse evangelho traz? Ele, além de estar lá, de ter feito toda uma espécie de purificação, né? Jesus usou um chicote. Jesus ele foi lá também para curar, né? Por que Jesus curou no templo, né? Essa é a pergunta. Porque enquanto estava se negociando em troca de dinheiro, de poder, né? De glória, se você for bem, eles, o povo lá estava sendo estéril em questão de sendo religioso, né? Eles não estavam mais adorando Deus vivo, né? O Pai Celestial. E nem eu servindo, mas estavam fazendo da casa do Pai um comércio. Porque os escribas e os príncipes sacerdotes eles assistiram um milagre, eles viram um milagre, né? E eles viram lá no templo usando a filha de Davi, porque eles já tinham convicção de Jesus era o filho do Pai mesmo. Eles tinham convicção de Jesus já era o Messias, mas no coração deles não entrava essa atitude de reconhecimento de Jesus, né? Aí Jesus vai dizer aqui que até Jesus vai dizer-lhe: ouvis o que dizem eles perfeitamente, respondeu-lhes Jesus. Nunca leste essas palavras à boca dos meninos, das crianças de pedirás vosso louvor? Depois deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. Veja que Jesus ele cita as crianças aqui, né? Por quê? Por causa do coração das crianças, né? As crianças, ao falar que Jesus é o filho de Davi, eles estão se referindo que Jesus é o filho do Pai. E que eles vai falar que da boca das crianças, dos meninos das crianças, de peito tirasse o vosso louvor. É tanto que ele cita o Salmo 8, versículo 3. Aí nós vamos voltar lá em Marcos. Figueira já é um símbolo do povo de Israel, né? Como foi visto já. Agora nós vamos em Lucas 19, 45. Jesus purifica o templo e ensina. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores e disse ele: está escrito, a minha casa é casa de oração. E vós fizeste um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo, os sacerdotes, porém os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida. Mas não sabia como realizar, porque todo o povo ficava suspenso de admiração quando ouvia falar. Se você for dar continuidade, você vai ver que Jesus tem essa autoridade, né? Jesus recebeu a autoridade de evangelizar porque ele recebeu do Pai, né? Essa autoridade. Então, para os homens, isso parece ser uma forma de afronta, né? Jesus ensinar, Jesus curar, Jesus
batizar, Jesus pregar. E o que me deixou mais indignado não foi só a questão deles estarem incrédulos, né? Que os israelitas naquele tempo estavam, como se falou lá no relato de rodapé, estavam frutíferos, né? Em questão de obras, eles estavam frutíferos. Só para lembrar, essa simbologia aqui do tempo, a imagem do povo de Israel, né, que é rebelde à doutrina do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque Jesus, quando vai evangelizar, ele está trazendo uma nova forma, né? Agora ele está ensinando, né? A autoridade está vindo de Jesus, né? Por quê? Né? Sendo filho do Pai, Jesus recebeu essa autoridade. E o que me chamava a atenção também nessa... aí nós damos continuidade, né? Quando Jesus... fé em Deus e poder da oração. Como Jesus tinha falado que a casa do Senhor será a casa de oração, né? Por que será a casa de oração? Nosso coração está sendo também essa casa de oração? O meu e o seu coração está sendo essa casa de oração que Jesus chega ao tempo do nosso coração, encontra nós sendo essa casa de oração. Nós estamos sendo como os mercadores, deixando nosso coração vender ou se vender por coisas fracas, fúteis. Aqui assim, ó, essa passagem da figueira como da purificação do templo e fé em Deus e o poder da oração que temos em Marcos 11, do versículo 11 até o 26, ele está se referindo ao povo de Israel, né? O povo de Israel está infrutífero em questão de fé, questão religiosa, mas o mais problemático disso aí é que eles não queriam aceitar Jesus como Messias, né? Sabemos que Jesus é o Messias, né? O filho de Davi, né? Que as crianças falaram lá em Mateus 21, 12, 17, né? Veja, até as crianças puderam compreender que Jesus era o enviado do Pai, né? Pela inocência delas, né? Elas sentiram, em seu coração que Jesus era o Filho. Mesmo os escribas escutando isso, eles não aderiram, eles não quiseram acreditar em Jesus. Ao contrário, eles tentaram perseguir Jesus, tentaram prender ou matar, mas como eles viram que o povo estava assim acreditando em Jesus, nos milagres dele, na autoridade dele, eles, de certa forma, eles acolheram, né? Acolheram Jesus. Porque o povo acolhe Jesus e os religiosos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus não acolhem. Porque se formos pegar aqui, temos também um lado político, né? A questão da autoridade. As autoridades não querem se rebaixar ao novo ensinamento de Jesus, né? A forma como Jesus empregar, né? A forma de perdoar, de curar, de mostrar a verdade, de mostrar o caminho do Pai, né? Porque Jesus, quando falar, está falando através do Pai também. E por que o povo de Israel e a figueira estão ligados? Porque se você for bem, a figueira naquele momento ela só tem folhas. O que é? Vamos pegar uma árvore. Acho que só vocês devem conhecer. Vamos pegar aqui, vamos fazer uma comparação. Nós vamos atrás de um fruto numa árvore, né? Um pé de acerola. Só que se não for pegar a figueira é uma planta pequena, né? Uma grande. A figueira é muito parecida um pouco assim com algum pé que nós conhecemos que dá frutos. Mas aqui no Brasil eu acho meio difícil, mas
Acho que aqui no estado, no nosso estado também tem figueira, mas não aqui dentro da capital. O figo é um fruto desse tamanho. E as folhas do figo é gigante, né? Agora vamos pegar uma analogia. Se nós pegarmos esses frutos, de certa forma, se a gente for querer colher frutos e não encontrar frutos, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar como fome, né? Assim como Jesus ficou. Jesus teve fome e foi tentar procurar frutos na figa e não achou. Mas se o que Jesus está mostrando aqui é que ele vai a Israel, a Jerusalém, ele vê, quer encontrar os frutos, mas não acha. Só acha a aparência de frutos. Por quê? Tem essa figueira. Essa figueira já foi falada. Essa figueira é as lideranças religiosas, né? Não é tanto o povo em si, o povo estar acreditando em Jesus. Então, nós só pegamos, vamos colher frutos no pé de siriguela, não tiver siriguela, o que vai acontecer? Se ela não der frutos, nós vamos podar, né? Vamos cortar ela e não vai servir de nada. O que também está se referindo a isso, essa simbologia, ela está se referindo também a gente, né? A gente precisa ser uma figueira, né? E a figueira, ela tem que dar frutos. Felizmente, nós precisamos dar frutos, né? E como vamos conseguir dar frutos? Através da oração, através do Evangelho de Jesus, através dos ensinamentos de Jesus, das suas curas, né? E sim, através do poder da oração e da confiança na Santíssima Trindade do Pai, de nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo, né? Então, veja que a oração também ela é um fruto, né? Se a gente deixar de rezar, a gente não dá ainda mais frutos. Porque o sentido da vida de oração é isso, eu oro, eu peço, e um milagre pode acontecer, né? Mas eu vou rezar aleatoriamente, não. Tem que na oração pedir ao Pai. Lembra que Jesus vai ensinar o Pai Nosso, ele ensina a oração do Pai Nosso? Então, é isso. Ter fé em Deus e ter fé em Jesus, ter fé no Espírito Santo, né? E que nossas orações estão sendo escutadas e que possamos pedir ao Senhor para sermos uma figueira, né? Cheia de frutos. Que não sejamos só aparência, né? De roupas, de aparências, né? De roupas belas, de autoridade, de vaidades, né? Não sei se tá uma passagem que eles falam dos sepulcros, né? Ser belo fora e ser um túmulo por dentro, não, que sejamos belos também por dentro, como? Através da oração. Jesus nos ensina a ser belos através da oração, através da verdade, através da entrega. Que sejamos essa figueira que dê frutos também por dentro. Que sejamos essa figueira que as pessoas possam ver os nossos frutos por fora. Que não sejamos só folhas, né? Porque para que serve as folhas? Não tem sentido um pé de planta, uma figueira, um pé de jambo, um pé de mamão, qualquer outra árvore, né? Dá fruto, qual vai fazer o sentido? Você vai passar, vai ver a planta e não ter frutos, qual é o sentido ali? De ficar ali, arrancar, rasgar, jogar fora e tacar fogo, né? Agora que nós vemos uma planta, uma figueira, outro pé de outra planta cheia de frutos, a gente se alegra, né? Que os frutos ali cresceram, amadureceram, eles servem para nos alimentar. Assim é a nossa fé em Jesus, que a gente possa ter fé em Jesus, que ele nos ajude a dar frutos, muitos frutos, né? Como frutos de conversão, frutos de santidade, frutos de verdade, frutos de esperança, de caridade e amor, né? Porque sem esses três, os pilares, né, da teologia que ensina fé, caridade e esperança, né? Virtude teologais são três. Fé, esperança, caridade.
maior caridade. E Jesus sempre mostrou esses 3 pilares, né? A oração, fé, esperança e caridade. Esperança no reino, a vida do reino, no Pai e a primeira caridade, né? Jesus sempre estava curando, sempre estava indo aos próximos, né? Como é que Jesus tenha se zangado aqui nessa parte da purificação do templo, né? Jesus dá um ensinamento a gente nisso, né? Que a gente não faça também da casa de Deus um comércio, né? Livre. Que lá não seja um lugar que venda, que ofereça objetos para dizer que aquilo é mais importante, não, que não seja isso. Que também não seja esse templo, esse templo, né? Que a gente possa purificar o nosso templo, né? Não ficar como os mercadores, trocar a vida do reino, né? Por coisas fúteis, né? Deixar coisas fúteis entrar no nosso coração, como mercadorias, apegos, objetos, paixões que temos, né? Possamos tirar do nosso coração tirar do tempo do nosso coração esses apegos, sabe? Esses objetos, esses materiais. Possamos tirar da nossa mente também essas coisas para que haja uma purificação. Que Jesus nos ajude a purificar nossa mente e nosso coração, né? Para sermos templos vivos do Espírito Santo. E que possamos também, através da vida de oração, se entregar, né? Verdadeiramente. E que possamos ter a fé, né? Fé no Pai, a fé no Senhor, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades, né? E confiar no poder da oração que é necessário. E também outra coisa em comum, né? A gente também tem que saber pedir, né? Jesus nos ensina a rezar e também a pedir. A gente precisa rezar, né? Fazer nossas orações, fazer pedidos que edifiquem nossa vida, como pedir para se converter, para ter uma vida mais santa, uma vida mais apegada, uma vida mais simples. Uma vida que leve o Evangelho também. E que não possamos duvidar da oração, né? Que a oração também é um dos pilares, né? Teológicos da nossa vida. E outro que nós possamos perdoar, né? Às vezes a gente pensa que a caridade não é perdoar, mas também é necessário perdoar, né? Às vezes a gente fica duvidando do poder do perdão e o perdão nos cura também, né? Jesus está mostrando que também o perdão é uma das fontes que cura a gente também, né? Porque sem o perdão não vai fazer sentido. Eu não perdoar o outro, eu vou ficar como uma figueira sem frutos. Mas através do perdão, eu sou a figueira com frutos, porque eu estou deixando sair de mim a esterilidade, né? Estéril. O estéril é aquele que não dá nada. Ele fica retido nele mesmo. Isso é ser estéril. Jesus nos ensina a não ser estéril, né? Jesus quer que sejamos férteis, frutuosos, né? Aí Jesus no versículo 26, no capítulo do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 26, já diz: mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está no céu vos perdoará vossos pecados. Que possamos perdoar, né, as pessoas que nos fazem mal, nos perseguem. E que possamos também pedir, através do perdão, oração do Pai Nosso, perdão dos nossos pecados, né? Porque também muitas vezes a gente vê só o lado dos outros, que os outros estão errando com a gente não se enxerga que está também sendo estéril, né? Estéril no sentido de não perdoar, sendo arrogante, prepotente, né? Talvez possamos enxergar os nossos defeitos, perdoar as pessoas e aceitar o perdão, né? E se perdoar também, que é necessário.
Que o Espírito Santo nos ajude a ser essas figueiras, né? Com frutos, com, com frutos, né? Muitos frutos, de abundante de oração, de fé e de esperança, né? De caridade. Que o Espírito Santo nos enche com esses frutos, né? Que é necessário. Que o Espírito Santo também nos encha da palavra de Deus para frutificarmos nesse. Que o Espírito Santo nos encha, né? De uma vida de oração, que o Espírito Santo nos enche de uma vida de caridade, para a gente ser caridoso com os outros, ter misericórdia. Que o Espírito Santo nos enche de frutos para pregar o Evangelho. Que o Espírito Santo nos enche de frutos para perdoar, para servir, para amar, né? Que o Espírito Santo nos enche de frutos para não ficarmos apegados também a uma vida infértil, né? Que o Espírito Santo nos dê fertilidade, dê muitos frutos, né? Para sermos homens de oração, mulheres de oração. Que o Espírito Santo também nos purifique, né? Purifique o tempo do nosso coração, com sua presença. Que o Espírito Santo purifique nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Né? Que o Espírito Santo nos enche de frutos, né? De luz, de paz, de bondade, de misericórdia. E que possamos ver no outro também, né? Como fala o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a força de toda a tua alma, de toda a tua inteligência. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É difícil, mas temos que perseverar, temos que amar as pessoas, as conhecidas e as desconhecidas, né? Esse é o nosso dever de cristãos. Estamos seguindo Jesus, temos que ser figueiras frutuosas. Temos que ser templos purificados, né? Temos que ter vida de oração e vida de renúncia, de entrega. Que o Espírito Santo nos ensine a ser essas figueiras cheias de frutos. Que o Espírito Santo nos ajude a ser templos puros. Que o Espírito Santo purifique o nosso coração, a nossa vida, né? Vem, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruis os corações de vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazem que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito Santo, nos ensinar a sermos novas pessoas. Vem, Espírito Santo, nos ensinar a verdade de Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, nos ajudar a ter uma vida íntima com o Pai. Vem, Espírito Santo, nos capacitar, nos fortalecer, nos sondar. Vem, Espírito Santo, ajuda-nos a ter um coração aberto para perdoar as pessoas que nos ofendem, nos perseguem, nos humilham, nos maltratam. Vem, Espírito Santo, nos ensinar a sermos homens de oração, homens de fé em Deus, que possamos também não se desesperar nos momentos difíceis, que possamos ter confiança. Vem, Espírito Santo, preencher nossas vidas. Vem, Espírito Santo, ser nossa luz. Vem, Espírito Santo, nosso coração, que meio cercado por tantas coisas, tantos objetos, tantos apegos, que o Espírito Santo nos purifica, assim como Jesus purificou o templo, para que seja uma casa do Pai, para que seja um templo novo do Pai, de oração, de entrega e de vida. Vem, Espírito Santo, com teu fogo. Vem, Espírito Santo, ser nossa luz. Vem, Espírito Santo, clarear as trevas que nos cercam por dentro e por fora. Assim seja.